Olá, seja bem-vindo a mais um Palavra Viva, mais um programa da nossa Igreja Congregacional Amendoeira. Nossa grade de programação semanal você já conhece, né? Quartas-feiras temos Palavra Viva, a quinta-feira nós temos a nossa reunião de oração, no domingo pela manhã, escola dominical, e no domingo, tarde e noite, começando às 17 horas, nós temos um culto de celebração ao Senhor, celebração do Evangelho. Quero convidar você a estar conosco nessas programações. Mês de julho é o mês de missões congregacionais. A nossa igreja vai estar, durante todo esse mês, trazendo palavras de evangelização e missões. Palavras de pregação para que pessoas possam ouvir o Evangelho de Jesus e também falando sobre a necessidade da igreja pregar o Evangelho de Jesus. Gostaria que você estivesse sempre conosco nessas programações. Nas quartas-feiras, no Palavra Viva, nós vamos sempre receber visitantes, inclusive alguns talentos musicais congregacionais. A gente tem feito isso durante as semanas anteriores, né? A gente deu um descanso pro pessoal do Ministério Louvor, que tem trabalhado bastante, mas esse mês eu vou voltar ativo. Domingo é com eles. Palavra Viva, a gente sempre terá algum talento musical congregacional. Hoje, por exemplo, a programação está bastante abençoada e eu vou ter comigo o meu amigo, meu irmão Jonatas Leal, maestro. Que privilégio a gente ter um maestro aqui com a gente, filho do pastor Carlos Roberto, da Igreja Jardim Cruzeiro, lá em Feira de Santana. Além de seu amigo, é um militante de fé, de caminhada cristã. Nós vamos orar ao Senhor agora e logo em seguida nós vamos ter o nosso momento de louvor. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo que o Senhor nos concede ter semanalmente junto com os teus filhos. Obrigado pelos meus irmãos da Igreja Congregacional Amendoeira, que já estão comigo adorando o Senhor. Obrigado pelos irmãos de outras igrejas ou pessoas que não fazem parte de igreja nenhuma. Muito obrigado por eles. Peço que a palavra que é ser ministrada hoje, tanto na exposição das Escrituras, quanto, meu Deus, na parte do louvor, venha encontrar corações sedentos do Senhor. Que nessa oportunidade possamos adorar o Teu nome, que é o nosso objetivo aqui. E o Senhor possa encontrar vidas e transformar vidas. É o que eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Graça e paz, meus queridos. É um prazer enorme estar aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor. Sou Jonatas Leal, estou aqui diretamente de Feira de Santana, na Bahia, no sertão baiano, na princesinha do sertão aqui, nessa terra alegre e festiva que é a Bahia. E é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso louvor, da nossa adoração, junto com os irmãos aí do Rio de Janeiro e espalhado em todo o Brasil. Eu quero deixar uma palavra de bênção à Igreja Evangélica Congregacional de Amendoeira e dizer que o pastor de vocês tem tido uma legião de fãs espalhado no Brasil. O pastor Vanildo tem muitos fãs aqui no Nordeste. Eu sou um desses fãs dele, um profundo admirador da sua paixão absurda paixão pela palavra, pela teologia, pelo conhecimento de Deus, e vocês aí têm um privilégio enorme. Orem pelo pastor Vanildo, a família, os 200 filhos que ele tem, que ele possa crescer cada vez mais. Nós congregacionais precisamos de mais referências, como o pastor Vanildo, o pastor Idauro aqui da Aliança, o pastor Aurivan Marinho, que também tem sido uma grande referência para mim e que tem sido referência para muitos jovens também. Vocês aí que estão me assistindo da Igreja Congregacional de Amendoeira, de outras congregacionais e de outros irmãos de outras denominações, vamos louvar ao Senhor junto comigo e dizer o quanto que Ele é grande e quanto que Ele é digno de toda adoração e de todo o louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra.
Senhor em que nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e lhe agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegrem-se, louvem por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, 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 oh. Meu Jesus,
Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar nas maravilhas de Deus. Amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegrem-se e louvem por Deus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegrem-se e louvem por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Pra mim. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos. Amém. Eu me confesso surpreso com as palavras do mestre Jonatas. Daqui a pouco ele volta para encerrar essa programação com mais uma canção. Mas eu não sabia que tinha fã, nem sei se gosta muito dessa expressão. Na verdade, eu tenho certeza que o que o maestro quis dizer é que ele se sente abençoado, assim como outras pessoas, Brasil afora, pelo ministério da pregação que o Senhor tem nos dado. Aliás, são 30 anos, né? A primeira vez que eu cheguei no púlpito de uma igreja, colocado pelo pastor que me batizou, o pastor Dias Alves Teixeira, mandou um abraço para ele e família. Aí eu tinha 17 anos e todo esse tempo, Brasil afora, nos mais diversos locais, eu acho que não tem lugar que não tenha pregado ainda, né? De universidade a presídio, a gente já teve em vários lugares, né? Internet, programa de TV, meio de rua, sítio com energia, sítio sem energia, etc. Tudo isso para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido e não para qualquer glória própria. Eu não acho que eu sou sequer pregador ou um bom pregador. Eu me identifico como um explicador das Escrituras. A gente chama isso de pregação expositiva. Alguém que abre a Bíblia, explica a Bíblia e diz como isso pode ser vivido na vida das pessoas, ou como deve ser vivido na vida das pessoas. Nunca fui conferencista, nunca pedi valor para pregar e nunca cobrei, e também acho que não tenho cacife para isso, né? Como eu falei, sou um pastor de igreja. Hoje, graças a Deus, completando 7 anos de eleição na nossa amada Igreja Congregacional Amendoeira, e o meu ministério é esse. O meu ministério é de pastorear vidas através da palavra de Deus e de outras ações
pastorais. Eu tenho certeza que o Senhor me chamou para isso e não para ser famoso ou conferencista até o fim. Mas fico feliz que você tenha sido edificado, meu irmão, e que outras vidas tenham sido edificadas através do ministério da pregação da palavra de Deus. Falar nisso, vamos meditar agora um pouco, mais uma devocional da palavra do Senhor. E agora estamos no mês de missões, com palavras sobre missões e com palavras evangelísticas. O texto que a gente vai meditar hoje se encontra em 1 de João. Nas 2 semanas passadas a gente também falou de 1 de João. Hoje a gente vai meditar no capítulo 2, versículos 28 até o capítulo 3 e o versículo 3. A gente colocou um tema para facilitar o nosso aprendizado, né? O tema é: qual é o seu lado? Ou de que lado você vai estar? 1 de João, capítulo 2, 28 até o capítulo 3, versículo 3. Diz assim: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém. Por favor, Senhor Deus, enquanto meditamos na Tua palavra, aplique ela ao coração. Encontre vidas sedentas agora, Senhor Deus, vidas sedentas de salvação, de conserto, de consolo, que a Tua palavra faça ação completa nas vidas. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. De que lado você vai estar? Qual é o seu lado agora? Muitas pessoas se intitulam filhos de Deus, dizem que são crentes, pertencem a alguma igreja, a alguma denominação evangélica, alguma denominação religiosa. Mas será que é suficiente dizer que é salvo ou pertencer a alguma igreja para se ter certeza e segurança de vida eterna? Será que apenas ler a Bíblia? Será que apenas fazer orações, entoar cânticos, entregar uma oferta? Será que isso fará com que a pessoa de fato seja filho de Deus? E a vida pessoal, a vida moral, a vida ética, o dia a dia de uma pessoa que se diz filho de Deus, ela diz alguma coisa que confirme ou negue a salvação da pessoa? Não estou dizendo que a vida de alguém, o procedimento de alguém, tornará alguém salvo ou perdido. A minha pergunta é: será que a vida de uma pessoa que diz serva de Deus, se diz serva de Deus, confirma o que ela diz? Pregamos sobre isso no domingo passado pela manhã, tá certo? Veja o que diz Mateus capítulo 7, o versículo 21, a respeito disso. Palavras de Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus deixou claro que não é suficiente usar os lábios para clamar ao Senhor ou para falar o nome do Senhor. Aliás, o apóstolo Paulo deixou claro que a confissão de boca só tem sentido se houver fé genuína no coração. Aquilo que se diz com a boca tem que ser fruto daquilo que já está no coração. Isso está em Romanos capítulo 10 e o versículo 10.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não é só dizer, alguma coisa tem que estar na pessoa. Fé genuína, fé salvífica. Com as palavras você pode enganar a outra pessoa. Com as palavras você pode enganar até a si mesmo. Aliás, se diz que o ser humano é a única espécie que tem condições de enganar a si próprio. Mas a Deus ninguém engana. O que você diz com seus lábios tem que primeiro estar presente em seu coração. Jeremias capítulo 17, versículo 10, o Senhor diz através do profeta, que o coração do homem é desesperadamente corrupto, mas ninguém pode conhecê-lo. Só que Deus, Ele esquadrinha, Deus, Ele conhece os corações. O salmista Davi vai dizer, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Jeremias 17:10 diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. O Senhor conhece o profundo do seu coração. Não adianta falar alguma coisa, tentar enganar a Ele. O Senhor conhece cada circunstância da sua vida. Para Deus, o coração é altamente importante, mas tem que ser entendido que o que o Senhor chama de coração não é um simples sentimento. Essa sede do eu interior, de onde brota a fé que é dada por Ele mesmo, por Deus mesmo, para a salvação, ele tem essa fé, ele crê em Deus, ela é confessada com a boca, mas isso tem que se externalizar em ações práticas, em vida de verdade. Volto para Mateus capítulo 7 e você vai ver o que Jesus diz, por exemplo, nos versículos 22 e 23. Jesus sim, muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Porque Jesus não aceita muitos, até muitos religiosos que estão dentro das igrejas, muitos que até expulsam demônios, e Jesus não disse que ele não tinha expulsado demônios ou que eles não tinham feito curas. Porque Jesus não aceitam? Em primeiro lugar, porque o que eles fazem não brota de fé genuína, é da boca para fora. E em segundo lugar, principalmente o texto aponta, porque eles praticam o mal e não evidenciam aquilo que pregam com a sua vida, não vive de maneira com o que prega, não vive de acordo com o que professam ser. Um dia, a Escritura diz, o texto de 1 de João que a gente leu fala sobre isso, e outros tantos textos falam sobre isso, como Mateus 24, como Apocalipse. Um dia o Senhor vai voltar e vai separar ovelhas de bodes, vai separar salvos de perdidos, vai colocar uns para a esquerda e dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, e vai colocar outros à direita e vai dizer, vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino. Quando o Senhor voltar e estabelecer o seu juízo, você será ovelha ou bode? De que lado você vai estar? É disso que vai tratar exatamente esse texto. Ele vai começar com os versículos 28 e 29, falando da vida do salvo e do destino daquele que foi alcançado pela graça de Deus. Diz o texto,
Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O apóstolo João já havia ensinado que os que se afastam do Senhor e da comunhão dos santos, da igreja dos santos, na verdade nunca foram filhos de Deus. 2,19, ele vai dizer assim: eles, ou seja, os que se afastaram, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles eram dos nossos. Primeiro salmo, o salmista diz que os ímpios não permanecem na congregação dos justos. Aqueles que não são do Senhor, deles se afastam e ficam longe. Mas aqueles que são do Senhor permanecem firmes. E ainda que caiam, o Senhor os levanta, o Senhor os ergue novamente. O próprio Jesus vai dizer no Evangelho, do mesmo escritor da primeira epístola, o Evangelho de João, o capítulo 10, o versículo 28, que ele não abandona as suas ovelhas. João 10, 28, diz a palavra: eu dou a vida eterna às minhas ovelhas, né? Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas não se perdem, elas não são arrebatadas da mão de Jesus. Mas nem todos que estão no meio de uma igreja são ovelhas. Alguns se afastam e nunca mais voltam. Por isso que aqui nesse texto que lemos agora, versículos 28 e 29, o apóstolo João, guiado pelo Espírito Santo, na verdade Deus através do apóstolo João, ele vai dizer da necessidade de permanecer nele. Ele diz assim: agora, filhinhos, permanecei nele, fiquem firmes nele. É errônea a doutrina que diz que o crente pode se perder depois de salvo. Não, não há como. Depois que você está preso nas garras da graça, você não se perde, tem segurança eterna. Mas também é diabólica a doutrina que diz que o salvo pode viver de qualquer maneira porque não perderá a salvação. Não, crente não perde salvação, mas crente vive de maneira justa e santa. Jesus disse aqui mesmo em João capítulo 10, capítulo que lemos um versículo agora, que os salvos têm características. Eles são ovelhas, e ovelhas seguem o seu pastor. Veja João 10 agora, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. O verdadeiro salvo segue a Jesus. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, o escritor apóstolo Paulo diz que nós fomos eleitos por Deus, escolhidos pelo Senhor, para as boas obras, a vida de santidade, que é uma característica do eleito de Deus. Sim, o Filho de Deus vive desta maneira, uma vida de santidade e de justiça, porque ele pertence àquele que é santo e justo. Versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Veja então como ele vai falar de duas diferentes situações na volta de Jesus e no juízo, e esse é o motivo pelo qual devemos ficar firmes, para que naquele encontro nós não sejamos envergonhados. Então vai haver apenas duas situações no dia do grande encontro, no dia do grande juízo. A primeira é ter confiança. O versículo que a gente acabou de ler diz que a gente não deve se afastar dele
para que quando ele se afastar, quando ele se manifestar, nós tenhamos confiança. Ou seja, se já somos filhos de Deus, no dia do nosso encontro com o Senhor, nós ficaremos extremamente alegres, nós não ficaremos amedrontados, nós não ficaremos desesperados, ficaremos exultantes, porque fomos alcançados por sua graça e recebemos a vida eterna aqui nesse mundo, por isso ouviremos palavras de vida dele. Essas palavras, por exemplo, estão registradas no Evangelho conforme Mateus, capítulo 25, versículos 31 até o versículo 34. A palavra do Senhor nos diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, ele então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: aleluia, vinde bendito do meu Pai, entrai de posse no reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. É isso que vai ouvir um filho de Deus. Querido, você creu em Jesus com o seu coração, você confessou isso com a sua boca, com certeza você comprova isso com a sua vida. Naquele grande dia, você vai ouvir palavras de consolo do Pai. Mas a segunda situação que vai acontecer naquele grande dia, a primeira, não se envergonhar, é ouvir palavras de vida. A segunda, então, é se envergonhar. Ele diz assim: fique firme para que não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. De fato, aqueles que não são do Senhor, estejam ele numa igreja ou não, e eu quero dizer para você que me ouve, seja você da igreja que o Senhor me permitiu pastorear por sua graça, Congregacional Amendoeira, ou de qualquer outra igreja evangélica, o fato de você ser de uma igreja não lhe garante, como disse no começo, certeza de vida eterna. É necessário crer com o coração, confessar com a boca e demonstrar com a vida. Se não há isso, naquele dia, você que não é de igreja, ou você que é de igreja, mas não teve um encontro com Jesus, vai escutar palavras horrorosas, palavras dolorosas do Senhor. Mateus 25, voltando para ele, o versículo 41, vai dizer que palavras são essas: então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você já teve um encontro com Jesus? Você já se sentiu atraído pela graça de Deus? Você já foi justificado pela fé? Você já entregou o pesado fardo dos seus pecados a Jesus? Ele já limpou o seu coração? Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Como você estará no dia da vinda do Senhor? Como você estará no dia da prestação de contas? De que lado você vai estar? Pense nisso. Entenda que o Senhor lhe chama nessa oportunidade ao arrependimento e à salvação. E sabe por que ele faz isso? Porque ele chama para arrependimento e salvação por causa do seu grande amor. Veja, voltando agora para 1 de João, o texto que estamos expondo, capítulo 3, agora o versículo 1, diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Depois de constatar que o nascido de Deus
creu com seu coração, confessou com a sua boca, mas vive de acordo com a palavra do Senhor. Agora o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele mostra um espanto feliz, ele fica tomado de uma alegria espantosa e emocionante, assim, vejam como Deus nos amou, a ponto de sermos feitos filhos de Deus. É como que ele dissesse, que coisa extraordinária, que coisa grandiosa, veja como isso é maravilhoso. O amor de Deus é tão grande que ele nos fez seus filhos. Mas o que tem a ver o grande amor de Deus ao ponto de sermos chamados seus filhos? O que é isso? Isso nos ensina que, em primeiro lugar, nós não somos naturalmente filhos de Deus. Você já deve ter escutado muito isso, mas todo mundo é filho de Deus. Não é isso que a Escritura diz. Olha o que diz Romanos capítulo 8, o versículo 15. Romanos 8, 15, diz a palavra do Senhor: porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Ninguém nasce filho de Deus. Nós somos adotados pelo Senhor, escolhidos por Ele para fazer parte da sua família. A ideia aqui é de uma pessoa que vai no orfanato e dentre tantas as crianças, qualquer uma delas poderia ser seu filho, e a pessoa, o casal diz, eu quero aquele ali. Adota, coloca o nome, lhe dá casa e passa a ser da sua família. Deus nos adotou. A gente não nasceu filho dele, mas ele nos escolheu e nos adotou. Louvado seja o seu nome. Mas a segunda coisa a ser dita é que Deus não precisava nos adotar. Não. Ele não era obrigado a nos adotar. Ele nada obrigou a ele nos escolher como filhos adotivos. Ele simplesmente fez isso por seu grande amor. Ainda em Romanos capítulo 5, versículo 10, o texto vai dizer que ele nos salvou quando nós éramos ainda inimigos dele. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós éramos inimigos de Deus, mas mesmo assim o Senhor nos amou e nos quis. Efésios capítulo 2, versículo 3, diz que a nossa condição antes da salvação era de filhos da ira. Efésios 2, versículo 3, diz a palavra, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Você sabe o que é filho da ira? Aquele sobre o qual repousa a justiça e o desgosto de Deus. Aquele sobre o qual o furor de Deus será derramado. Castigo eterno. Nós éramos assim. Toda e qualquer pessoa que não teve um encontro com a graça de Deus é assim. Filho da ira. Deus não precisava nos adotar. Quando éramos inimigos dele e filhos da ira, ele foi lá e nos amou e nos comprou com seu sangue e deseja fazer isso com a sua vida também. Queridos, quando ele faz isso com alguém, quando ele salva alguém, o texto que a gente leu, capítulo 3, o versículo 2, mostra que depois daquele grande dia, depois que ouvimos palavras benditas, nós seremos como Ele é. O versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Finalmente aqui o texto mostra o estado futuro dos filhos de Deus. Esse texto para nós é altamente consolador. Ele nos incentiva profundamente a viver com o Senhor. Ele representa muito para os nossos corações. Ele diz: a gente não é o que a gente vai ser ainda. Nós estamos ainda nessa carne, nesse corpo, nesse tempo difícil. Esse tempo de pandemia nem se fala. Nós ainda vivemos o tempo das guerras, das doenças, dos problemas do coração, das ansiedades, das angústias, das traições. Nós ainda vivemos o tempo difícil que a morte assedia as pessoas. Eu estou falando com você, querido, que está aí em sua casa, abismado, assustado com tanta notícia ruim, quem sabe triste e abatido, desempregado, ou com emprego, mas incerto do futuro. Mas haverá o dia, e esse dia está para chegar, em que nós seremos como o Senhor. O texto diz assim: quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Não é que a gente vá ser Deus, mas que a gente vai ter um corpo ressuscitado. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que nesse corpo não tem doença, nesse corpo não envelhece. É como o corpo de Jesus ressurreto. E que nós estaremos para sempre com o Senhor, onde Ele está agora. Alegre seu coração com isso, meu querido, meu amado que me escuta. Nessa oportunidade, possivelmente você não se encontra ou não se acha encontrado pela graça de Deus, não se acha salvo pela graça. Deve estar sofrendo absurdamente, tristezas em seu coração, angústia pelo tempo presente. Talvez, e eu não quero espantá-lo, mas nenhuma angústia do tempo presente é comparável às angústias do tempo que virão. Coisas piores estão reservadas para o mundo e para as pessoas que não são salvas pela graça de Deus. Mas, querido, nada de alegria, nada de bom também que exista hoje pode ser comparada com o que está para acontecer no futuro. O apóstolo Paulo vai dizer: se a gente esperasse em Cristo pelas coisas desse mundo, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Diz a Escritura: para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória. Sim, você pode receber a Jesus hoje. Você pode continuar ainda com aflições no seu coração, mas com a paz que Ele dá. E naquele grande dia, quando Ele se manifestar, você será como Ele é, e ouvirá da sua boca: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino preparado para vós antes da fundação do mundo. Entregue-se a Ele. Seja agora contagiado pela graça do Senhor. Receba forças para viver. Receba agora refrigério em sua alma, mesmo em meio a toda essa tempestade de notícias ruins e dificuldades que estamos vivendo agora. Que o Senhor te alcance e te transforme pela sua graça. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que fala no nosso coração. Obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu querido amigo que esteve, Senhor Deus, comigo durante esse tempo. Que esta palavra tenha encontrado vida em sua vida e transformado a esse querido em nome de Jesus. Peço que o Senhor continue nos abençoando para que essa palavra não fique restrita a esse tempo, mas que ela se transforme em vida na nossa vida. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez com o maestro Jonatas,
Primeiro quero deixar um abraço muito especial aos meus amados irmãos da Igreja Congregacional Amendoeira. São vocês que estão fazendo essa programação aqui, juntamente conosco. Incentivamos aos irmãos a estarem em todas as nossas programações. Incentivamos a você manter a sua contribuição financeira para que a gente possa continuar firme e melhorar cada vez mais. Incentivamos a você a divulgar esse vídeo para alcançar mais pessoas. Aqui no YouTube, deixa seu like aí, comenta se você foi abençoado também. No Facebook aqui também, faz a mesma coisa. Nós estamos agora online nas duas plataformas, tá? Eu quero que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor. Nesse momento de pandemia, é sempre bom lembrarmos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é soberano. E por isso que eu amo demais essa canção. Eu canto sempre. Às vezes a gente entra em momentos de crises, dificuldades de fé. E é importante nós lembrarmos que Deus está sempre no controle. E que a gente possa descansar na soberania de Deus. Então cante comigo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém, glória a Deus. Obrigado você que esteve conosco em nossa programação, você meu irmão da Igreja Congregacional Amendoeira ou que não é da nossa igreja, obrigado mesmo, Deus abençoe muito a sua vida, espero que essa palavra tenha também tocado em você e que ela tenha, de certa forma, transformado a sua vida ou promova a partir de agora a transformação na sua vida. Quero deixar uma sugestão para você. Se inscreva no canal do Maestro Jonatas. Ele tem trazido canções especialmente clássicas, evangélicas, para edificar a nossa vida. Você entrar no canal dele, por exemplo, você vai ver um arranjo que ele fez de violão e 6 vozes ao clássico hino evangélico, ao Deus de Abraão louvai. Além das sombras dos nossos salmos e hinos, ele fez também a violão e a 4 vozes. Vou deixar o link do canal dele aqui nesse vídeo para você ser edificado lá e de repente você se inscrever e compartilhar com outras pessoas para abençoá-los também. Ore também pelo Maestro Jonatas. Ele recebeu foi aprovado para o mestrado de música nos Estados Unidos da América, mas por conta da pandemia houve proibição de pessoas brasileiras irem residir nos Estados Unidos, pelo menos nesse momento. E ele está esperando a liberação para poder fazer o seu mestrado e se aperfeiçoar ainda mais e ser mais bênção na vida de todos nós, tá certo? E de modo geral, eu tenho certeza que esse jovem vai alcançar o mundo com a música e glorificará o Senhor. Vamos orar.
Muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo abençoado aqui na Tua presença. Muito obrigado pelo Teu Filho, o Maestro Jonatas, Senhor Deus, que esteve conosco nesse tempo, adorando o nome do Senhor. Muito obrigado por cada querido. Peço que o Senhor venha abençoá-los e edificá-los em Tua palavra. Que o Senhor continue conosco durante esse restante de semana. Que o Senhor possa trazer os Teus filhos, Senhor Deus, mais uma vez a adoração ao Senhor nas demais programações da nossa igreja. Nos abençoa, fortalece a nossa fé. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Queridos, até a próxima. Deus abençoe você.